Oi, gente, tudo bem? Oi. A gente tá de volta. Eu sou a Evelyn. Eu sou a Júlia. A gente tá de volta. Lembra do último vídeo que nós estávamos conversando sobre esse lado do rosto que já está maquiado e que faltava esse lado que a gente vai maquiar junto com vocês para vocês poderem pegar todo o passo a passo desse lado que já está pronto. Então, a gente separou algumas coisinhas aqui para poder mostrar para vocês. Tem gente que gosta de aplicar base com a mão, tem gente que gosta de aplicar com pincel. Eu não gosto de aplicar a base com os dedos, tá? Eu prefiro aplicar com pincel. E existe vários tipos de pincéis para se aplicar a base. Tem aquele pincel que é mais fofinho, que é mais gordinho. Eu não gosto porque eu acho que consome muito produto. Ele pega muito produto e eu não gosto. Tem esse tipo de pincel que é o mais comum, que é o que eu mais gosto, é o que eu mais me identifico, esse daqui, ó. Que acho que a maioria também utiliza, que é o que eu vou usar. E também tem esse que eu separei pra vocês, que eu também gostei bastante. Ele espalha super bem e ele não deixa o rosto marcado, tá? Esse pincel aqui, ó. Tá vendo? Ele é cortado no meio e é cortado na ponta. E aí, o que acontece? Quando você passa a base, ele espalha super bem e ele não deixa aqueles riscados de base no rosto. Mas hoje eu vou usar esse que é o meu preferido. Eu uso ele todos os dias, ele é meu preferido mesmo, assim, pra onde eu vou, ele tá na minha bolsa. Então, eu vou usar, eu escolhi pra fazer essa maquiagem dia a dia, que é a maquiagem que eu faço, eu escolhi a base da Tracta. A minha base, o tom da minha base é número 2, tá? Para cada tipo de pele é um número de base. Aí vocês precisam ver qual que é o número de vocês. Pro meu tom de pele é o número 2. Então hoje eu tô usando a base da Tracta, que vocês conseguem encontrar em farmácia, em casa que vende produto de cabelo. É super fácil de encontrar. É um produto que custa entre R$30 a R$33. Ou até R$28, eu encontrei o máximo de valor dela por R$33, tá? Então, a minha é número 2. O que eu faço? Eu costumo aplicar no pincel, eu não gosto de aplicar no rosto, tá? Tem gente que aplica direto a base no rosto, eu não gosto, eu prefiro aplicar no pincel, um tantinho de produto assim, mais ou menos, ó, no pincel, pra poder passar no rosto. E aí, eu venho aqui, ó, e aqui eu vou espalhando, eu vou fazer só a metade, porque a outra metade já tá feita. Então, eu vou espalhando em todo o rosto. Se tiver excesso de base, porque eu já fiz a metade, não tem problema, tá? Eu posso tirar aqui na minha mão, ó, tá vendo? Eu passo aqui a base na minha mão e eu tiro. E eu pego aqui bem debaixo do olho, fecho os olhos também, passo a base, venho bem aqui também na testa, tá? Pego bem, gente, aqui, ó, porque senão fica super estranho. Tem gente que passa a base e ela não costuma passar bem no cantinho aqui, e aí dá uma diferença de cor. Então, aqui fica um tom e aqui perto da raiz do cabelo fica outro tom. Então, é super importante a gente ter essa sensibilidade de prestar atenção e passar direitinho e esticar bem a base, tá? Não adianta você passar a base e você deixar ela muito forte. Você precisa realmente esticar a base para que ela fique bem espalhadinha mesmo. Ó, então até a metade. O gloss que eu tô, também vou passar pra vocês. É uma maneira que eu faço pra poder aumentar os lábios. E é um glossinho simples, tá, gente? Não tem marca, assim, não tem nenhuma marca conhecida. É um glossinho que eu ganhei, na verdade, que eu super gostei. E aí, eu uso. Então, aqui, ó, base aplicada. E aí, eu costumo, gente, descer a base até um pouco do pescoço, tá? Pra não ficar aquela diferença, porque tem gente que passa até aqui. Quando a gente passa até aqui, dá uma diferença do osso
até o pescoço. Então fica assim, fica parecendo um retrato, exatamente um retrato. E aí não fica legal. Então a gente sempre desce, vou tirar o cabelo aqui pra vocês verem, a gente sempre desce um pouco a base até o pescoço, mais ou menos até aqui, ó. Só com o restinho, tá, gente? Só com o restinho mesmo, a gente desce pra poder acompanhar. Então aqui base aplicada, ó. Base aplicada. A minha irmã vai me auxiliar em algumas coisas, porque assim, eu não sou boa, por exemplo, eu acho lindo delineador, mas eu não sou boa para aplicar delineador. Eu tenho que ficar treinando e eu ainda não consegui chegar nesse nível aqui de delineador. Então ela vai aplicar para mim. Tá vendo que ela tá com o delineador? O delineador dela já é um delineador um pouco mais forte, com uma sombra para casamento. O meu é um delineador dia a dia. Eu vou trabalhar, passo só um delineador com uma máscara de cílios. Mas aqui no caso, o dela, ela pode colocar um cílios postiço com delineador para ir para casamento. Então, são duas propostas. A minha é uma maquiagem dia a dia. O dela já é uma maquiagem mais casamento, mais, sei lá, festa, alguma coisa mais à noite. Uma balada, alguma coisa assim. Então, aqui, base super bem aplicada e bem esticadinha, tá? Nada de deixar muito produto, porque senão ele marca muito. A Tracta, ela é uma base assim, forte, né? Então marca muita linha de expressão. Vocês estão vendo? Ó, marca muita linha de expressão. Então, aplicadinha, ok, a base aqui. Agora a gente vai pro contorno. Contorno não, corretivo, desculpa. A gente vai pro corretivo. O corretivo que eu uso, gente, tem dos mais baratinhos, tá? Esse que eu uso, ele é da NARS. Ele não é tão barato. Dá pra vocês verem a marca? Gente, esse corretivo, ele não é tão barato, mas assim, dá pra vocês usarem outros corretivos de outras marcas. Eu não recomendo usar o mesmo corretivo da mesma base que eu usei, porque ele é muito oleoso. O corretivo da Tracta, ele é muito oleoso e aí o tempo todo vocês precisam estar tirando o excesso. Então, eu não recomendo usar o corretivo da Tracta. Mas vocês podem estar usando o corretivo, por exemplo, da Quem Disse Berenice, o corretivo da Boticário, o corretivo da Natura. Todos esses são muito bons. Esse aqui, se vocês quiserem utilizar o mesmo corretivo que eu tô usando, que é da NARS, custa R$170, tá? Custa R$170 esse corretivo aqui. E aí, ele pro meu tom de pele, ele é o número 2, tá? É o número 2. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho muito problema com olheira. A gente vai fazer um V. A gente cria um V. Aqui, um V. Aqui no meio, a gente cria também um Vzinho, que nós já tínhamos feito, mas a gente cria um Vzinho, que vocês não tinham visto, né? Cria um Vzinho pra dar uma iluminada. E aqui no queixo, um Vzinho também, tá? No nariz também. No nariz também a gente dá uma passadinha aqui. Dá um pouquinho, que já tinha passado. E aí você tem que ter um pincel muito, muito bacana, assim. Você pode aplicar com o dedo, sempre com esse dedo, tá? Pra não pesar, sempre com esse, nunca com esse dedo, sempre com esse dedo, pra não pesar. Você pode aplicar com o dedo, que eu gosto também, gosto de aplicar com o dedo. Mas eu descobri um pincel maravilhoso, que eu estou amando, que ele é da Eudora. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ele é da Eudora. Gente, se eu não me engano, ele custou uns R$46, esse pincel da Eudora. Mas vocês conseguem achar um pincel mais barato também, que seja bom, tá? É que esse pincel eu super amei, tô gostando muito. Ele tá me atendendo super bem e tá deixando, assim, a definição
do corretivo, ótima, maravilhosa. Não tá marcando as minhas linhas de expressões. E eu tô amando. Então, esse é o pincel que eu tô usando, assim. Mas tem muitos pincéis que vendem por aí, como eu disse, nas casas de cosméticos, que vocês conseguem também por um preço bem mais barato, tá? Então, esse é o pincel que eu tô usando da Eudora. Então, eu venho aqui e aí eu sempre vou dando batidinhas, mas mantendo o V, tá? Pra poder apagar essa olheira e dar luminosidade para minha pele. Então, aqui. Tá vendo? Ó. Aqui embaixo a mesma coisa, a gente passou um corretivozinho aqui para dar uma luminosidade no nariz. Tá certo, Ju? Uhum. E aqui no V. A gente passa aqui um pouquinho também. Se vocês não tiverem pincel, pode ser aplicado com o dedo, tá, gente? Não tem problema. Fica bom também com o dedo. O corretivo fica super bom aplicado com o dedo. Como a base também, é que eu não gosto, porque eu tenho a unha muito grande, então o produto acaba entrando muito dentro da minha unha, então eu não gosto. Mas fica super bom também a base e o corretivo aplicado com o dedo. Então aqui, ó, eu fiz o V e já sumiu toda, ó, olheira não existe mais. Adeus, olheira. Não existe mais olheira. Prontinho. Aplicadinho. Próximo passo. Próximo passo vai ser o contorno, né, Ju? Uhum. O contorno. Eu tenho uma paleta, gente, que ela é da Ruby Rose. E eu paguei nela... É uma paleta de sombra. Nessa paleta de sombra, eu consigo encaixar nela sombra e também Um contorno. Contorno, tá? Porque eu tenho aqui sombra luminosa, também tenho sombra opaca. Então, aqui eu consigo encaixar o meu contorno. Então, são 2 em 1. Ela me custou, se eu não me engano, R$32, tá? E aí, eu tenho 2 em 1. São bem bonitas as cores, são umas cores bem bonitas que dá pra usar tanto no dia a dia, ó, gente. Tanto no dia a dia quanto pra festa, tá? São essas daqui. Que cor que a gente sempre vai usar pra fazer contorno vai ser o marrom, né? É o marrom que se faz o contorno. A gente vai pegar essa cor aqui, que é o marrom, pra poder fazer o contorno. Esse marrom aqui. A Ju vai fazer o contorno em mim agora, tá? E aí, o pincel, deixa eu só mostrar. O pincel também que eu tô usando pra fazer o contorno é o da Eudora. Se eu não me engano, gente, esse pincel da Eudora foi mais ou menos uns R$56, tá? Mas como eu falei, vocês têm a opção de comprar de outra marca que também vai atender, tá bom? Pincel, assim, eu acho que é muito pessoal. Então, cada um usa como quiser, assim, não tem essa de marca, assim. Eu gostei muito da Eudora, mas aí tem pincel da Natura, da Avon, de outras marcas, tem pincéis sem ser de marcas também, que também vai atender, tá? Não tem essa de marca. Vamos lá? Então, eu vou pegar o pincel, Fala mais alto. vou dar uma encostadinha bem de leve na sombra e vou dar uma batidinha, porque a sombra é bem forte e senão ela vai grudar muito e vai ficar muito pesado. Como a make é diária, não pode ser uma coisa tão carregada. Vocês estão vendo, ó? Abaixa mais o rosto. Aí, depois de depositar na pele, eu vou esfumar ele subindo. A linha do contorno, gente, é da bochecha até a boca. Vocês podem fazer o biquinho do peixinho e fazer isso aqui, porque isso serve pra afinar o rosto.
Deixa eu ver. Tá bom. Ó, gente, vocês conseguem ver o contorno? Tá? Quando eu faço o biquinho de peixinho, ele dá certinho com a linha da boca, ó. Ah, mas onde vai o blush? Calma, que ainda tem o blush, tá? Então, aqui, ó, tá certinho. Esse é o contorno. Que é pra afinar o rosto, deixar o rosto mais fino, tá? Sim. Se você acha que você tem a testa um pouco maior, um nariz um pouco largo, você pode usar o contorno pra afinar. Você pode passar o contorno aqui em cima na testa, porque ele vai dar uma diminuída. O contorno no nariz é aqui e aqui. E se você quiser dar uma empinada, faz uma bolinha em torno da pontinha do nariz. Faz o do nariz, é com esse pincel? É. A gente vai fazer do nariz, tá, gente? Porque Sim. testa eu praticamente não tenho. Mas dá pra fazer o contorno da testa, é só você fazer um risco aqui de marrom e um risco aqui de marrom e você E esfumaçar, esfumar. tá? Você faz um risco aqui de marrom e um risco aqui de marrom e esfumaça, só isso. A gente hoje vai fazer do nariz. Que acho que é o que acho que todo mundo mais procura é o do nariz, né? Deixar sempre o nariz mais fino, mais afilado. Então, você usa o mesmo, o marronzinho, de leve, fazendo risquinho em volta do osso do nariz, pegando aqui da ponta até a pontinha daqui. Tá vendo? Vocês conseguem ver, ó? Tá vendo o riscado? Tá vendo? Ó. Vamos fazer do outro lado. Vira pra mim. Ó, então aqui tá, ó, tá vendo? Riscadinho aqui e riscadinho aqui, pra deixar o nariz mais fino. E agora a gente vai esfumaçar isso pro meu nariz ficar mais fino. Pra dar a impressão de que ele tá mais fininho, que ele é mais fininho. Tá vendo? Agora, depois disso, a gente vai passar o pó, né, Ju? Uhum. Nós vamos passar o pó. De acordo, gente, a gente não precisa tudo da mesma marca, tá? Cada produto que a gente usa tem tem os seus, como é que eu posso dizer? Tem as suas qualidades, tá? Eu era muito assim, se eu fosse usar uma base, eu tinha que usar o corretivo, a sombra, o rímel, tudo da mesma marca. E não é assim que funciona. Então, depois do contorno, a gente vai usar da Uni pó facial mineral para poder passar e selar tudo isso daqui para sua pele não ficar oleosa. A minha pele é super seca, porém, a base da Tracta, ela tem uma certa oleosidade. Então, depois de umas 3, 4 horas de maquiagem, principalmente perto do nariz, ela começa a causar uma certa oleosidade. Então, eu vou passar da Uni, pó facial da Uni, a minha cor é a C02, tá? C02, a minha cor. E é da Uni, e esse pó custou super baratinho, tá, gente? Se eu não me engano, foi uns 15 reais esse pó. E aí, eu vou passar o pó pra poder selar tudo isso daqui. Então, do lado de cá, eu tô selando, passando por cima do contorno, tudo que eu já fiz. Principalmente do nariz também. Até aqui em cima, porque como a gente faz o olho, fica marcada a linha de expressão. Ó, vocês conseguem ver, gente, ó? Tá vendo que já tá se encaixando com o outro lado da maquiagem? Ó. Prontinho. Tá vendo? A pele tá sequinha e selada. Selada. Sequinha e selada. Esse pó é ótimo, gente. Eu adorei, adorei, adorei. E são maquiagens, assim, baratinha, que dá pra você fazer uma maquiagem super bonitinha pra ir trabalhar e você não gasta tanto. Quanto
Quanto que foi esse pó que você pagou? Eu acho que foi uns 15 reais. Eu não lembro ao certo, mas assim, não passa, gente, não passa. Esse pó não passa de 18 reais. Eu acho que foi uns 15, porque eu comprei outras coisas juntos, então eu não lembro ao certo. Mas não passa, esse pó não passa de 18 reais, tá? E ele super, acho que super dura, assim, eu gostei bastante. Depois disso, a gente vai passar o blush. O blush que eu tenho é esse aqui da Ruby Rose, que custou 18 reais. Todos eles são iluminados, tem diversas cores que dá pra você brincar. Eu super amo de paixão e uso muito e brinco muito, de acordo com o dia a dia também, tá? Se for um dia que tá muito calor, eu adoro, gente, eu amo um tipo terra. Uma cor mais terra, um negócio mais bronzeado, quando tá calor, quando tá muito sol, assim, eu adoro. Se for um dia que tá mais fechado, aí eu passo um pouco menos, não exagero, passo assim um tom só pra me dar um ar de saudável. Eu não exagero, mas quando tá um dia mais calor eu dou uma exagerada porque eu amo blush. Eu amo blush e eu amo gloss. São duas coisas que eu amo na vida de maquiagem, é blush e gloss. Então a gente vai passar o blush. E aí o pincel que eu uso, na verdade, gente, não é pincel de blush, tá? Eu adaptei. Por quê? Nada, porque simplesmente eu gostei. Esse pincel aqui, ele é um pincel de iluminador, certo? Iluminador, que significa isso daqui. Iluminador, o meu iluminador, ele é da Natura, é super lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Iluminador, que é onde a gente passa aqui nesse osso daqui de cima. Iluminador, esse é da Natura, super lindo ele, tá? Esse pincel é para esse iluminador, só que eu não gosto. Eu gosto de usar esse pincel, que é da Natura, inclusive, ele nem é da Eudora, tá? Só para vocês terem uma ideia, que a gente não precisa ter tudo da mesma marca. Ele é da Eudora, mentira, desculpa, ele é da Natura, e eu amo usar ele como blush. Então, a gente vem... E aí, qual cor que a gente pegou, Ju? Essa. A gente escolheu esse tom aqui. Esse tom aqui de blush, tá? A gente escolheu esse tom. E aí, eu venho aqui, ó. Pra vocês verem. Conseguem ver? Aqui. Faço o biquinho de novo. Eu já tô aqui com o meu contorno. Eu vou passar em cima, acima, na verdade, não em cima, acima, tá? Porque meu contorno tá aqui até a boca. Então, eu venho e... chego aqui, ó. Bem suave, tá, gente? Ó. Conseguem ver? Tá vendo? Ó, do outro lado, ó. E aqui. Bem suave. Prontinho. Passei. Aí, a gente pega agora... Dá uma espalhada assim, tipo, pra não ficar tão marcado. Dá uma puxada pra baixo também, só pra não... Isso. Mesma coisa do outro lado. Sim. Pronto. Esse vídeo vai ser um vídeo mais demorado mesmo, porque é bem no detalhe mesmo, explicando passo a passo de como a gente fazer a maquiagem, tá? Agora, eu costumo e eu gosto de usar o Curvex. Eu gosto de usar o Curvex pra passar a máscara de cílios. Porque no dia a dia eu não vou usar cílios postiços pra trabalhar, né, gente? Eu acho um pouco demais. Então, eu passo um Curvex, que já dobra meus cílios. Venho com uma máscara de cílios, tá? Que pode ser da sua preferência. Eu tenho várias máscaras de cílios de várias marcas. Da Maybelline, tenho da... Ó, essa é da Maybelline, que são cílios sensacionais. Eu tenho da Eudora, eu tenho... Nossa, de várias marcas. Então, aqui a gente vai
Deixa eu passar aqui para mostrar para vocês. Aí vocês passam. Quanto que custa esse rímel? Esse rímel aqui, esse, custa R$65. Tem um outro que dá para você usar no dia a dia, que é extra volume, que custa R$35. E é lavável. Eu gosto de usar o lavável, por quê? Porque aí você usa, toma banho, tira, depois lava o rosto com... Eu vou dar dica como limpar a pele depois, tá? Lava o rosto, limpa a pele e tira tudo, sabe? Assim, aqueles que não são lavável, eu não gosto particularmente, porque não sai tudo. Você fica uns 3 dias com os cílios grudado, cheio de produto, e aí você quer aplicar produto no dia seguinte, e aí fica um grudando no outro, sabe aquela coisa? Então, particularmente, eu não gosto, tá? Ó, então aqui, aplicadíssimo. E a Júlia vai passar agora o delineador. Tem a sobrancelha também. Tem a sobrancelha. Cadê o delineador? Tá aqui, o delineador. A Júlia vai passar o delineador e eu rapidinho vou dar um toque pra vocês sobre os meus lábios. Sobre a minha boca. A minha boca, gente, ela já é grande, como vocês podem ver, né? O que eu faço pra deixar ela maior? Porque eu gosto que ela fique maior. Pra quem quer diminuir, não precisa, né? Pra quem quer diminuir, passa só dentro e passa o gloss. Pra quem quer aumentar, como eu que gosta, eu tenho um batom que é da Quem Disse Berenice. Agora a cor, gente, é vinho, cor vinho, tá? Quem Disse Berenice, cor vinho. Ele é mate, batom lápis. Eu faço o contorno da boca, só que fora, gente, fora da boca. Então, eu tenho a boca da Ju aqui e aqui fora, por fora da boca dela, eu contorno. Eu faço o contorno por fora e eu vou esfumaçando pra dentro, isso com o dedo. Eu vou esfumaçando pra dentro e depois eu passo um gloss da minha preferência, tá? Sem marca, gente. Esse aqui eu ganhei de uma amiga, super gostei. E aí, passei o gloss e pronto, acabou. Essa é a dica do gloss, tá? Pro dia a dia, gloss. Ou pra quem gosta de batom, passa um batom da sua preferência também. Eu prefiro gloss, tá bom? Então, a dica do gloss já foi. Agora, a gente vai fazer o delineado. O delineado é da Quem Disse Berenice. Delineado da Quem Disse Berenice também. Gente, eu acho que foi uns R$36 o delineador da Quem Disse Berenice. Super bom, gosto bastante. E ele dura, tá? Não tem o que falar. Não dá reação pra quem é alérgico, essas coisas. O olho não fica coçando, nem nada disso. Super bom, já usei outras vezes. Já fui pra festa, ele não derrete. Aquela coisa de você suar o rosto e ele derreter, aquela coisa não existe. Ele é super bom. Aliás, as maquiagens da Quem Disse Berenice são muito boas, tá? Quem quiser investir, o preço também de lá são ótimos. E vamos lá. Vou fechar o olho e a Júlia vai passar e vocês acompanhem como que começa esse puxadinho aqui, esse olho de gatinho. Então, primeiro fez o olho de gatinho, né, Ju? Sim, primeiro eu puxo o gatinho aqui na ponta. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu puxo aqui na ponta e vou puxando pra dentro. Como ela me pediu um gatinho fininho, porque é uma make mais diária, então eu tento fazer ele o mais fino possível.
Abre. Ó, gente. Tá vendo? Ó, que bonitinho. E aí, falta fazer a sobrancelha agora. Pronto, Ju. Ó, vocês conseguem ver? Falta fazer a sobrancelha. Da sobrancelha, eu uso bastante coisa da Ruby Rose, tá, gente? É muito bom. Eu uso aqui, ó, da Ruby Rose pra sobrancelha, no tom preto, porque meu cabelo é preto e minha sobrancelha é preta, então eu uso no tom preto. Isso aqui me custou R$12. Vocês conseguem encontrar em farmácia, em casa de cosmético. É super fácil também de achar essa mesma, igualzinha a minha aqui. Vocês conseguem achar, é super fácil de achar. E aí, vocês utilizam com um pincel próprio pra poder fazer delineado de sobrancelha. Que é esse daqui, que a Ju vai passar aqui pra mim. Grudou um pouquinho aqui. Depois dá pra limpar. Não tem problema. Como é uma maquiagem pro dia, pro trabalho, gente, então eu pedi pra que ela passasse mais fraquinho, que ela acompanhasse o desenho da minha sobrancelha, mas que não fosse nada forte como o tal dela. O dela, como vocês podem ver, já tá uma sobrancelha bem mais marcada. E aí eu não gosto, porque eu quero uma coisa mais dia, uma coisa mais sutil, uma maquiagem que, assim, você tá maquiada, mas como se você não tivesse tão maquiada, sabe assim? Você tá bonita, mas como se fosse mais natural, uma coisa mais assim. Então, eu pedi pra ela poder marcar minha sobrancelha, mas que não fosse tão forte. E aí, já tá o desenho da sobrancelha. Tá ótimo. Tá ótimo. Olha, tá vendo? Sobrancelha. Dá uma diferença bem grande. Vou fechar o olho pra vocês verem o delineado. Tá? Ó, contorno, blush, gloss, tá? Aqui, contorno do nariz pra ficar mais fino. Agora, só pra finalizar, eu vou usar o iluminador pra poder passar em cima do nariz. Aí eu pego um pincel. Como eu falei pra vocês... Esse aqui? Como eu falei pra vocês, o meu iluminador é da Natura, tá? Eu pego um pincel de... Esse meu pincel é um pincel da Mary Kay, tá? O pincel da Mary Kay que eu tenho faz tempo, gente, faz tempo. Acho que eu tinha uns 16 anos quando eu comprei esse pincel. E ele tá novo, olha, novo, porque eu praticamente não uso. Eu pego um pincel que é pra olho, tá? Passo aqui no meu iluminado, no meu iluminador. Venho aqui e passo em cima do meu nariz pra dar um iluminado, ó. Em cima do meu nariz. Passo aqui. Nesse meinho aqui da boca. Tá? Pronto. Dá uma limpada aqui, passar... E aí eu passei, como a linha do olho dela marca muito aqui por conta da base, eu falei pra ela pra gente passar um pouquinho sujou um pouquinho aqui. Gente, o que ela tá falando é que assim, como a base da Tracta é uma base mais grossinha, aqui na pálpebra acaba marcando, né? Então, o que que a Ju fez? A Ju pegou um pouquinho daqui mais claro, dessa sombrinha bem clarinha e ela passou um pouquinho aqui, só pra quando eu, tipo, baixar um pouco os olhos, não ficar aquela coisa marcada de base que fica muito feio, né? Quando a gente tá falando com alguém que a gente baixa o olhar e tá aquela coisa marcada aqui. Então, a Ju vai passar um pouquinho, só bem de levinho. Sem encostar no delineado, pro delineado não ficar brilhoso também. Tem que ser um pincel, esse pincel aqui é da Mary Kay. Mas tem que ser um pincel levinho, ó.
bem molinho, soltinho. Porque não pode ser um pincel muito duro, porque senão ele não vai, tipo, espalhar, esfumaçar direito. E aqui é só um esfumaçado mesmo. Só pra dar um perolado. Deixa eu mostrar aqui de perto pro pessoal ver. Ó, dá pra ver? Dá. Ó, Tá vendo? só... Não tem segredo, é só por Com a cima, mesma só paleta, perolado, eu assim. passo só pra base que fica aqui, não acumular e ficar aqueles traços de base aqui, que fica super feio, fica... Nossa, gente, fica horroroso, né? E a gente passa do outro lado, Do outro lado já passei já. desse lado de cá. Sim. Pronto. Ó, vou fechar os olhos e abrir, tá? E pra finalizar, eu tenho aqui da Ruby Rose também o fixador de maquiagem, pra poder durar o dia inteiro, tá? E ele me custou R$18, gente. Vocês também conseguem achar nos mesmos lugares que eu já citei no vídeo inteiro. Vocês chacoalham, tá? E aí vocês fazem, fecham o olho, dá uma distância mais ou menos assim, e aí vocês passam. Pronto! Isso ajuda a fixar a maquiagem durante o dia, pra vocês não terem que ficar retocando, a não ser o gloss ou o batom, né? Depois do almoço, algo do tipo. E aí ajuda. E aí tá pronta a minha maquiagem dia a dia, tá? Ó, vocês gostaram? O que vocês acharam? Comentem depois, tá? Se tiverem dúvida. Ó, meus olhos. Comentem depois. Agora a Júlia vai fazer a maquiagem dela, que já vai ser uma maquiagem mais noite, mais balada, uma coisa mais fashion, tá bom? Um beijo, gente. Até já! Tchau.